Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião, agradecendo a Deus por esse privilégio que temos, mesmo no nosso lar, de estarmos unidos em oração e meditarmos na palavra de Deus. Então, eu convido você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 ao 19. Vamos ler. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos nesse mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, nós abrimos a Tua palavra para nela meditarmos e assim rogamos que o Teu Santo Espírito esteja nos abençoando no sentido de estarmos ouvindo a Tua voz, ouvindo os Teus ensinamentos, para que possamos glorificar o Teu santo nome em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que viermos a realizar na Tua obra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Então, nós meditamos a respeito do grande e inigualável amor de Deus para conosco. Isso na mensagem de domingo. Mas o que Deus colocou no meu coração para meditarmos nessa noite é sobre o aperfeiçoamento do cristão. E quando falamos do aperfeiçoamento do cristão em Jesus Cristo, refere-se ao processo contínuo de seu crescimento espiritual e também no seu desenvolvimento pessoal no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, através da fé. E isso para o cumprimento dos seus eternos propósitos para cada um dos seus filhos. Mas é evidente que esse aperfeiçoamento só pode ocorrer na total dependência do Senhor Jesus Cristo, pois só a perfeição daquele que em nós habita pode gerar esse processo de aprendizagem e assim também nos capacitar a praticar a palavra de Deus. Então, não é algo que se conquista por mérito próprio, mas sim através da fé e dedicação em ouvir e, evidentemente, aplicá-los em todas as áreas de sua vida, ou seja, os ensinos na palavra de Deus, que através do amor e misericórdia o Senhor tem nos transformados segundo a ação do seu Santo Espírito. Porém, como também já meditamos, o aperfeiçoamento na vida do cristão é um processo contínuo de aprendizado, assim como a prática desses ensinamentos e a conscientização da importância da oração, né? Como nós meditamos na semana passada sobre a importância da oração na vida do cristão. E também aceitando com alegria a toda exortação bíblica que o Senhor, através da sua sabedoria, como eu citei, e onisciência, tem nos agraciado. Lembrando sempre de manter a confiança no amor do Senhor Jesus Cristo, que lança fora todo o medo, todas as dúvidas, assim como as inseguranças, quando em dificuldades. E também nos leva a termos um constante desejo de estar mais próximo do Senhor Jesus Cristo, num sincero
e prazeroso relacionamento. A nossa parte, ou seja, buscando nos moldarmos, e isso constantemente, nos seus mandamentos e ensinamentos. Como podemos ler em 1 João também, agora no capítulo 2, o versículo 4 ao 6, quando ele diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a palavra não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Então, pela graça de Deus, nós somos capacitados a buscar esse aperfeiçoamento em Cristo Jesus e unicamente nele. E assim, quando deixamos a graça de Deus manifestar-se nas nossas fraquezas humanas, assim como nas nossas limitações, nós somos impulsionados a buscar a santidade, e aquela que é preconizada pelo próprio Senhor. Como também já meditamos algumas vezes na experiência de Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando ele diz assim: mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Também podemos ler em Efésios, no capítulo 4, versículos 10 ao 16. Ele diz assim: aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. É um trecho um pouquinho longo, mas é algo que nós precisamos lembrar e aplicar nas nossas vidas. Pois o próprio Senhor Jesus, tendo levantado servos para ajudar a sua igreja, ou seja, como nós lemos, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O Senhor tem levantado pessoas para ajudar o nosso aperfeiçoamento, ou seja, o aperfeiçoamento dos santos, como lemos, preparando-os para a sua obra, para que a edificação da igreja, para que haja nela pleno conhecimento do Senhor, como da sua obra, buscando o crescimento espiritual, a fim da igreja não ser enganada por conceitos humanos e divergentes da palavra de Deus. Como temos aprendido, a igreja não é apenas uma reunião de pessoas, é o corpo do Senhor Jesus Cristo. E nesse corpo o Senhor ministra a sua palavra, ministra os seus ensinamentos, preparando esse corpo para a sua boa obra, a obra que desde a eternidade foi especificada pelo Senhor a cada um de nós. Então a busca para estarmos inseridos neste aperfeiçoamento pela graça de Deus não significa
que nós o faremos na ausência de erros ou falhas, mas sim é um processo de amadurecimento pela fé, na obediência, na oração e no amor ao Senhor. O nosso crescimento espiritual deve ser contínuo, e isso envolve confiar e buscar a santidade no viver de acordo com os seus ensinamentos. Como também podemos ler lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 20 e 21, que diz assim: o Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazermos a sua vontade, realizando em nós o que perante ele é agradável. Por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então vejam, o que temos feito ou o que deveríamos estar fazendo na igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo, deve ser algo agradável ao Senhor Jesus. Sendo assim, cabe a cada um de nós que pertencemos à igreja, pertencemos ao corpo do Senhor Jesus Cristo, o buscar esse aperfeiçoamento nele, unicamente nele. Não nos esquecemos da exortação do apóstolo Paulo em sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8 a 10, quando ele diz assim: tende cuidado para que ninguém vos torne por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele a cabeça de todo principado e poder tendes a vossa plenitude. Então, esse cuidado deve ser constante em nossas vidas, pois o cristão, por descuido ou até mesmo por negligência, torna-se uma presa fácil para o inimigo das nossas almas. Pelo fato de sermos fracos, de sermos limitados, sermos ingênuos e vacilantes. E isso quando nós nos ausentamos da presença do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, confiando na própria capacidade e no nosso intelecto. Então, relembrando as palavras do autor da carta dos Hebreus, para não tirarmos os olhos de Jesus, pois ele é quem opera toda a vontade de Deus em nossas vidas. E, como também já meditamos lá em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, que diz assim: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Aqueles que estão participando da escola bíblica, aos domingos, temos visto isso a respeito da obra do Senhor Jesus. Mas é importante nós realmente lembrarmos disso. Se nós tivermos os nossos olhos fixados em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, nós estaremos fazendo a obra do Senhor que ele idealizou lá na eternidade, como nós lemos. A unidade da igreja, então, faz parte desse aprendizado, pois esse fato é essencial na pregação do Evangelho. Segundo as palavras do próprio Jesus Cristo, lá em João capítulo 17, versículos 20 ao 23, quando ele diz assim: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti.
que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plenitude, plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como assim me amaste. É essa a missão da igreja, mostrar esse amor de Deus, mostrar o amor de Jesus Cristo, mostrar a obra. Não é uma competição, a igreja evangélica entra numa competição incrível e infrutífera. A igreja é unida, pois é o corpo de Jesus Cristo, é um só. E a esse corpo foi dada a missão de mostrar a esse mundo o amor de Deus, mostrar o amor do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o evangelho do Senhor Jesus. Então, como filhos amados do Deus eterno, o nosso único Deus, e assim servos do Senhor Jesus Cristo, temos também em nossas vidas o eterno propósito de Deus para o qual fomos chamados, ou seja, para realizarmos, e isso conforme a vontade e direção do Espírito Santo, testemunharmos em todo o tempo o seu amor, testemunharmos sobre a sua misericórdia, ou seja, anunciando o seu evangelho. E faremos isso com alegria, faremos com amor e dedicação, para que quando Jesus, na sua volta, nos encontre no nível de aperfeiçoamento, não que nós temos proposto, mas o aperfeiçoamento proposto por Ele mesmo, quando nos elegeu para proclamarmos a salvação em Cristo Jesus. E isso podemos ler na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se cremos que nós fomos eleitos, se cremos que nós fomos chamados das trevas, a nossa missão é proclamar essa grandeza, a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para terminarmos então essa meditação, estarmos orando conforme o Senhor nos guia, vamos ler lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 3 ao 6, que diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplica por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria e em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quanto ao conhecimento da palavra de Deus e, consequentemente, aperfeiçoamento espiritual, ou seja, o nosso desejo e assim expressado, eu quero mais desse aperfeiçoamento. Precisamos expressar isso ao Senhor, eu quero mais. Temos que fazê-lo como uma criança tendo na sua frente um prato de doces. Querer mais. Nesse ponto, podemos ser gulosos em nos alimentarmos do Senhor Jesus Cristo, pois essa gula não é pecado de forma alguma. Então, sempre precisamos querer mais, conhecer o Jesus cada vez mais, e para isso aproveitarmos todo o tempo que o Senhor nos concede para meditarmos na sua palavra, assim como nos seus ensinamentos. Então, como nós lemos, e assim como Paulo orou pelos filipenses, oramos também pela igreja dos nossos dias, a igreja atual. E por nós mesmos, evidentemente, dando graças a Deus pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. E assim rogando ao Senhor pela continuidade do nosso aperfeiçoamento, e isso unicamente em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus tenha falado no teu coração, que você possa ter entendido
essa mensagem, aquilo que Deus colocou no meu coração, e assim vamos orar pelas nossas vidas, vamos orar aqueles irmãos que congregam conosco, mas também por todo o corpo do Senhor Jesus Cristo, para esse perfeito e único aperfeiçoamento em Jesus. Vamos orar pelos pedidos que vocês têm feito, né, os pedidos pessoais. Vamos orar pelo nosso Brasil, como fazemos todas as quartas-feiras, e vamos orar pelos irmãos que vivem naqueles países onde a perseguição é muito terrível, é muito dolorosa. Mas vamos orar para que Deus esteja sustentando, que eles estejam fazendo a obra do Senhor e em tudo, mesmo nas dificuldades, glorificando o nome do Senhor Jesus, como deve ser e assim também a nós. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus e que Deus esteja abençoando a cada um. Uma boa noite e a paz do Senhor esteja com todos. Amém.